Olá, sejam muito bem-vindos à nossa oitava e última webaula da disciplina Gerenciamento de Obra e Atividade Profissional. Hoje vamos dar continuidade à nossa quarta unidade. Vamos lá? Unidade 4, carreira e mercado no design de interiores. Hoje a gente vai olhar como se organiza, como que é a hierarquia e quais são as funções dentro de um escritório de design de interiores. Então vamos primeiro começar com a organização. Então, o escritório de design de interiores, ele pode ser de várias formas, Então, ele vai variar de tamanho, ele vai variar da complexidade dos projetos que esse escritório assume, Mas tem duas coisas fundamentais, que se interrelacionam aí, são dependentes uma da outra, que é a parte criativa do escritório e a parte técnica e administrativa dos projetos que o escritório assume, Então, uma sem a outra não funciona, O escritório não sobrevive, ele não fica com uma estrutura saudável. Na nossa área, a gente não tem a tendência de não dar importância para essa área técnica e administrativa, A gente foca muito nessa área criativa e acaba deixando de lado aí essa parte administrativa e que acontece, que é a falência da maioria dos escritórios, Onde acontece aí os maiores problemas, Então essa parte administrativa ela tem que estar muito saudável e bem cuidada para que a parte criativa possa sobreviver, Então essa estrutura ela pode variar conforme o tamanho do escritório, o porte do escritório, a complexidade, mas tem algumas áreas que são fundamentais para qualquer formato aí de escritório de design de interiores, Então, para começar, a gente tem a área de direção e coordenação, que geralmente ela é assumida pelo o designer chefe, o designer titular, e ela nessa área quem assume essa posição, ela determina a visão estratégica, ela tem um olhar estratégico do negócio como um todo, Então ela vai tomar decisões estratégicas aí, pensando no futuro desse escritório, que áreas que vão trabalhar, que vão focar, Então ela vai definir todo o posicionamento do escritório, qual é o tipo de projeto, qual é o público que vai trabalhar, e ela vai cuidar desse relacionamento chave aí com os clientes, Então, nos escritórios pequenos, os sócios, eles acumulam todas essas funções, tanto as criativas como administrativas, Mas escritórios maiores, essa estrutura, ela é dividida por coordenação, Então, existem vários coordenadores, dependendo das áreas, às vezes é por projeto, ou às vezes é por tipo de projeto, ou então a obra, finanças, que vão assumir aí essas áreas e responder ao sócio do escritório, dono do escritório. E aí a gente tem a parte que é o coração do escritório, que é o núcleo criativo de projetos, Então esse núcleo criativo, ele é formado por designer de interiores, de vários níveis aí, tanto recém-formados quanto os sêniores, dependendo da estrutura desse escritório, A gente vai ter os estagiários, assistentes, que vão dar suporte a esses designers, que geralmente fazem essas tarefas mais operacionais. E aí a gente também tem, dentro de uma estrutura
de escritório de design, a gente também tem arquitetos, engenheiros que podem tanto ser contratados do próprio escritório, quanto podem ser parceiros, né, terceirizados, né? Porque quando aparecer um projeto que precisa de maior responsabilidade técnica, né, e precisa ter essa responsabilidade técnica, aí é bom o designer, né, é o costume o designer ter aí uma parceria com algum escritório de engenharia para tocar esses projetos de compatibilização, para as aprovações do projeto, né, quando tem áreas estruturais que vão ser modificadas, né? Então aí geralmente se tem essa parceria, né? Então o núcleo criativo, claro, ele tem a responsabilidade de traduzir o que o cliente quer em um projeto, em soluções, né? Ele que vai dar soluções estéticas e funcionais para a necessidade desse cliente, né? E aí desenvolvidos plantas, desenhos, né? Maquetes, são desenvolvidos conceitos, né? E também são montados memoriais, as especificações aí são escolhidas, tá? Tudo acontece nesse núcleo criativo. E aí a gente tem, eles costumam ter, é uma estrutura que dentro de a partir de médio porte, né, um escritório já tem, que é um departamento de gerenciamento de obras, tá? Pode ser que eu terceirize esse departamento. Tem muitos escritórios de design, de arquitetura que são especializados só em obra, né? Então um designer faz o projeto e o outro escritório toca a obra, tá? Mas quando a gente tem uma estrutura de médio a grande porte, esse departamento pode estar dentro do escritório, tá? Aí ele vai assumir toda aí esse lado da nossa profissão que a gente viu durante a disciplina, né? Que é muito trabalhosa também, é uma área que demanda muito e tem muito campo de trabalho, né? Que é essa área de gerenciamento de obra, né? Então eles fazem aí visita técnica, o contato com os fornecedores, o acompanhamento dos prazos, né? Então esse acompanhamento do departamento de obra, ele geralmente o trabalho dele mesmo é garantir que seja implementado o projeto criado, né? Então e seja implementado conforme ele foi planejado, né? E aí dentro de um escritório também a gente sempre tem uma pessoa ou uma equipe que assume essa parte da área comercial, né? Que é captar novos clientes, elaborar propostas e contratos, ele vai organizar reuniões, né? Então toda essa parte do contato, o relacionamento externo do escritório, quem cuida é essa parte comercial, né? E aí quando esse relacionamento ele é bem feito, quando essa área comercial ela é encarada de uma forma muito profissional, né? Ela é estratégica, né? Porque ela transmite aí um profissionalismo, ela gera confiança e ela fideliza os clientes, né? Então, em escritórios maiores, essa função pode ser desempenhada por um gerente de relacionamento ou um setor mesmo comercial aí bem estruturado, tá? E aí a gente tem a parte administrativa e financeira, com que vai garantir a saúde do escritório, né, que a gente falou há pouco, né? Ela vai controlar todos os pagamentos, vai cuidar das notas fiscais, a gestão dos contratos,
vai fazer cronogramas financeiros das despesas aí do escritório, né, das entradas e saídas aí do escritório, vai fazer orçamento de projeto, honorário, vai calcular honorário, né? E ela também faz uma avaliação aí dos indicadores de desempenho do negócio, sugerindo aí propostas aí para ver onde tem esses problemas, por que o desempenho está ruim ou o desempenho está bom, e aí para poder avaliar isso, para poder direcionar as estratégias aí principais aí do escritório, né? Então ela é uma área essencial aí para a saúde do escritório, né? Ela organiza todo o fluxo de caixa e garante que os projetos sejam lucrativos, né? Ela vai garantir com que esse escritório funcione dando lucro, né? E aí também tem a área muito importante aí, essa área de marketing e comunicação, que também pode ser terceirizada, né? Ela vai cuidar da imagem do escritório, né? Então ela produz conteúdo para as redes sociais, ela organiza portfólio, ela cuida do site da empresa, né? do escritório. Ela gere a marca, né, e o posicionamento da marca. Ela faz avaliações também, né, desse posicionamento, né? E também ela faz o relacionamento aí com a imprensa, com revistas e blogs especializados, né? E aí, por último, a gente tem aí essa área de suporte jurídico e de consultorias contábeis e jurídicas, né? E ela vai dar apoio, né? Todo o apoio jurídico aí, também ela pode ser terceirizada ou não, né? E também ela cuida aí da imagem, né? Cuida até da imagem, né? Então, as funções aí são formalizar os contratos, cuidar das questões trabalhistas e tributárias, né? E garantir a segurança da negociação e garantir também uma coisa muito importante na nossa área, por isso essa consultoria jurídica e esse cuidado com a imagem, que são os direitos autorais, tá? Então garante toda uma forma de trabalhar mais segura, né? Então, como a gente viu, são vários modelos de estrutura de escritório, né? Então a gente pode considerar um escritório pequeno de 2 até 5 pessoas, né? Que é uma estrutura enxuta. Os sócios acumulam os papéis criativos, de atendimento e de gestão, né? Depois, com 6 a 15 pessoas, a gente já pode considerar um escritório de médio porte, tá? Com a divisão claras em núcleos de projetos, acompanhamento de obras, comercial e administrativo, tá? E aí os escritórios grandes costumam ter mais de 15 pessoas, a estrutura é bem hierarquizada, né? Com setores especializados e coordenadores e até às vezes tem filiais pelo mundo todo ou, né, pelo país. Então aqui eu montei um organogramazinho, né, sobre um típico escritório de design de interiores. Então assim, os sócios e a direção tá aqui no topo, geralmente é formado pelo designer titular, o que criou aí o escritório, né? E aí ele vai respondendo a ele. Tem diretamente a equipe aí de coração do escritório, que é de designers, né? A gente tem essa parte do atendimento comercial, o administrativo financeiro, que está dentro do escritório também. Pode ser terceirizada essa gestão, mas é mais comum estar dentro do escritório. E marketing e comunicação. Essa aqui geralmente é uma consultoria ou então pode estar dentro do escritório.
Então, a partir desse coração, do coração do escritório, né, a área de criação, a área dos projetos, a gente tem os estagiários que vão atender esses designers, a gente tem os parceiros, né, que podem fazer parte da estrutura do escritório ou não, ser terceirizado, e a gente tem toda essa área de gerenciamento de obra que vai trabalhar com setores de compra, fornecedores, e vai gerenciar aí essa obra. Então chega a hora da nossa primeira questão de hoje e eu vou tirar minha tela aqui e boa sorte para vocês. Então agora vamos estudar um pouco os escopos de cada uma dessas funções assumidas dentro do escritório do designer, né? Então a gente tem o mais importante aí, o fundador do escritório, o sócio, né? O designer-chefe, né? Que ele vai ter uma função muito disciplinar, né? Então essa mentalidade multidisciplinar é muito importante para esse dono desse escritório, porque ele vai ter muitas funções, né? Ele vai cuidar da gestão estratégica do escritório, ele vai cuidar do atendimento ao cliente, que é muito afinado com esse cliente, ele precisa procurar ser o mais afinado possível com esse cliente. Ele vai participar, claro, de todo o processo criativo, da criação desses projetos, e ele também vai acompanhar a execução da obra, né? Então ele precisa ter esse foco multidisciplinar e global em cima do escritório dele, né? Então, quanto à gestão estratégica, ele vai ditar aí toda a cultura da empresa, né? Qual é a missão, qual é a visão de futuro, né? Então, isso precisa estar definido, né? Então, tem essa parte comercial e de relacionamento, onde ele vai captar os clientes, ele vai dar sempre esse primeiro atendimento, esse primeiro relacionamento com o cliente, contato com o cliente, é ele que vai dar, ele vai procurar fazer essa parte de venda também, né? Como vai procurar entrar em contato com esses possíveis clientes e tentar vender a sua imagem no escritório. Ele vai fazer ele faz reuniões de briefing, né, para desenvolver e aprovar as propostas, né, de ser enviadas para o cliente. Então ele vai participar de reuniões com a equipe criativa antes e vai filtrar tudo e vai alinhar tudo antes de mostrar para o cliente. Ele vai fazer essa reunião primeira de briefing com o cliente, é ele que vai fazer para sentir esse caminho do projeto. E aí ele também vai participar da reunião que vai mostrar o conceito, vai fechar com o cliente o conceito desse projeto, né, com layout inicial, tudo isso. Essa parte é muito importante e muito delicada, né, e ele vai ter que estar junto desse processo. E depois ele vai visitar com a loja, com clientes também, né. Na parte criativa processual, o dono do escritório, né, o sócio-chefe ali, ele também vai participar do layout, do desenvolvimento do projeto, do conceito do projeto. Ele vai aprovar ou não imagens que a equipe dele, desse conceito, que a equipe dele vai produzir o projeto, né? Ele vai acompanhar todos os desenhos e as maquetes, né, os 3Ds, tudo isso. Ele vai estar acompanhando de perto. Ele vai revisar as plantas, né, com a equipe de criação antes de apresentar aos clientes. Ele vai definir os acabamentos também com os clientes. Ele vai assinar o projeto executivo na hora depois que for acordado aí o anteprojeto, assinado o projeto, toca o projeto executivo e ele vai
assinar, né, esse projeto executivo. E depois tem o acompanhamento da obra, que ele também vai participar desse acompanhamento da obra, né, principalmente da decoração final lá, da produção em geral, né. Ele é a aprovação dos itens de decoração, o acompanhamento da produção final de móveis, objetos, quadros na obra. Ele sempre vai fazer, apesar dele ter a equipe que vai gerenciar essa obra, ele vai ter uma equipe que vai acompanhar de perto essa obra. É muito importante que o dono do escritório, ele vá visitar essa obra periodicamente, não precisa ser com a grande frequência, mas ele precisa estar disponível ali para o cliente, pelo menos a 15 dias, para visitar essa obra. Ele vai sempre analisar todos os cronogramas e andamento da obra. E aí a gente, então ele vai participar de todos esses processos, né? E aí agora a gente passa aí para a função administrativa, né? Quais são as funções aí desse administrativo, né? Então esse cargo ele vai transitar entre rotinas financeiras, organização do operacional do escritório, atendimento, suporte e apoio estratégico. Então ele vai cuidar do escritório e fazer com que aquele ambiente daquele escritório seja favorável para a produção da criação, né? Então ele vai controlar o fluxo de caixa, ele vai cuidar do financeiro primeiramente, né? Com planilhas de pagamentos, fluxo de caixa, tudo. E vai emitir esses relatórios, né, financeiros. Ele vai controlar esses pagamentos, aferir se esses pagamentos foram feitos, vai fazer cobranças, né? Ele vai avaliar essas planilhas, né? Vai cuidar todo dessa parte financeira. Ele vai também cuidar dessa parte contábil, fiscal. Ele vai emitir nota fiscal, ele vai organizar esses documentos fiscais. E quando isso for terceirizado, né, sempre vai existir um administrativo dentro do escritório que vai fazer essa interface com as empresas terceirizadas, que podem ser essas contábeis, né? E aí o interno do escritório, ele vai precisar organizar também todos os documentos da empresa, né? Ele vai cuidar do acompanhamento desses processos internos, ele vai manter essas pastas financeiras e administrativas muito bem organizadas, ele vai cuidar da organização geral do escritório, fazer os pagamentos e tudo mais. Ele vai cuidado de todo o material do escritório, né? As amostras, se estão todas organizadas, né? Se as mesas de trabalho tem tudo o que precisa, se está tudo organizado. Ele vai cuidar da administração, da limpeza, né, do escritório. Não ele vai fazer, mas o prestador. Cuidar das compras, né, e papelaria, providenciar os papéis timbrados, né, essa parte toda da administração. Aí tem o suporte jurídico e contratado, que faz parte do administrativo e geralmente é terceirizado, e aí esse administrativo ele faz essa interface também com o lado jurídico. Ele vai cuidar aí do relacionamento dos clientes com os fornecedores também, agendar horários em lojas, em reuniões com clientes. Ele vai pedir as amostras para as reuniões, vai preparar essas reuniões, né? E o acompanhamento pós-venda também, depois da obra, né? Cuidar de toda a papelada pós-obra aí, o administrativo cuida, né? E ele também, dá um apoio à gestão, ele dá um apoio aí à direção, às vezes até cuida de coisas pessoais desse sócio da empresa, como pagamentos pessoais dele e tudo mais. Ele vai elaborar as atas, né, das reuniões que tem equipe, que envolvam aí a área administrativa, e também ele vai fazer interface aí com essas consultorias externas, como eu falei, contabilidade, marketing, advocacia e tudo mais, né?
E aí a gente finalmente chega aí na nossa parte aí de função de gerenciamento de obras, né? Então, o gerenciamento de obras, ele integra operacional, planejamento financeiro e documental, garantindo que os prazos, orçamento, qualidade e documentação organizada é referente à implantação da obra, né? Então, aí ele vai cuidar para que esse projeto que a equipe de criação está elaborando seja implementado e alinhado a esse projeto, né? Esteja tudo correto. Então, aí ele vai implementar o projeto, né? Ele vai levantar dúvidas e questionamentos com a arquitetura e outros complementares. Então, ele vai fazer essa interface entre obra e equipe de criação, né? Ele vai fazer o gerenciamento da obra, e isso implica o cronograma das atividades da obra, né? As datas de pagamento dos fornecedores, né? Todo esse lado do físico, financeiro aí. Ele vai fiscalizar e conferir os trabalhos das obras, né? Com os complementares também. Ele precisa fazer sempre uma atualização semanal, aí ele vai com mais frequência a obra, ele vai frequentar essa obra mais de perto, né? Ele vai precisar tanto atualizar os programas, o cronograma das atividades, ver se está tudo correto, né? E o relatório de apuração das necessidades, né? Então, ver se as necessidades necessárias aí para a implementação de projetos estão sendo cumpridas, né? Estão sendo... E aí ele também, essa equipe de gerenciamento de obras, ela vai fazer a gestão dos fornecedores, né? Como levantamento de custo da obra a partir de projetos memoriais, ela vai fazer uma planilha de concorrência entre os fornecedores, ela vai organizar isso, no mínimo 3, né? 2 no mínimo, na maioria 3, né? Negociação, fechamento e alinhamento de informações com os fornecedores, né? Então aí o fornecedor ele precisa de alguma informação a mais para fechar esse orçamento, né? Então ele também faz essa interface entre a equipe de criação e os fornecedores. Ele vai visita as obras desses fornecedores para ver se o trabalho deles é de qualidade, se o trabalho deles é bom, né? Antes de contratá-los, né? Ele vai gerenciar os prazos, os custos e a qualidade, né, do trabalho desses fornecedores. Ele vai coordenar as entregas, as medições, instalações. Ele vai documentar toda e qualquer alteração pedida pelo cliente e fornecedores, né? Então, aquela alteração que o cliente pede durante a obra, tudo tem que estar documentado, né? E aí ele também vai fazer essa gestão com clientes, né, por meio de reuniões, né, reuniões de acabamento, definição das amostras de materiais e tintas, por exemplo, cores de parede e tudo mais, aprovação dessas amostras com o diretor do escritório e o cliente, acompanhar esses clientes a visitas às lojas, às vezes, né? Quando o chefe do escritório não for, aí ele acompanha em visitas de importâncias menores, né? Ele vai assegurar que essas informações estejam sempre alinhadas e informadas e documentadas por e-mail, né? E aí ele também vai tirar dúvidas aí do cliente com respeito a prazos, a problemas técnicos, né? E ele também vai fazer esse controle financeiro, que é ele que vai cuidar, né? O administrativo, ele cuida do financeiro do escritório, do negócio, né?
E o setor de gerenciamento de obras, ele vai cuidar do financeiro da obra, né? Então ele vai elaborar gráficos, ele vai fazer planilha de custos, ele vai fazer o acompanhamento do físico financeiro e ele que vai executar aí esse termo de encerramento da obra, né? Vai cuidar toda a parte burocrática desse encerramento da obra. E aí tem as documentações e processos que ele tem que cuidar também, que são as aprovações, né, do projeto executivo, da marcenaria, em conjunto com o titular. Ele vai fazer sempre a ata de reunião, ele vai organizar a documentação do cliente, né, que concerne nessa parte financeira, né, e de contratação de obra. E ele vai elaborar também o manual dos usuários, né, para entregar no final da obra, fazer todo o encerramento final da obra. E aí, finalmente, aí a gente também tem o projeto do pessoal da equipe de projeto, né? Então, o escopo da equipe abrange desde o levantamento inicial e elaboração dos conceitos até a atualização de projetos e no auxílio ao acompanhamento da execução da obra, né? Então, aí, essa função, né, primeiro, ela vai sempre, essa é a nossa conhecida aí, levantamento e análise inicial. Então ela vai fazer uma visita inicial à obra para entender o espaço, quando não houver o levantamento de medidas. A gente vai fazer sempre um levantamento métrico da obra, levantamento fotográfico, vai fotografar tudo antes, né? Antes da demolição, antes da interferência da obra. Os levantamentos, eu já falei, né? Do fotográfico, aí também vai fazer o levantamento antes e após, né? E durante, né? Depois que tiver demolido, vai fazer de novo esses levantamentos métricos para conferir essas medidas, como é que ficou depois, né, da demolição. E qualquer diferença de projeto aí precisa ser atualizado no projeto, né? Vai desenvolver o projeto, né, que é a elaboração do conceito inicial, vai criar um conceito inicial, vai elaborar plantas de layout para apresentação do conceito, vai fazer aí as maquetes eletrônicas, digitais, né, nos programas, perspectivas, né, maquete física, protótipo, se precisar de alguma coisa, levantamento de particularidades técnicas, né, também tem que ver se existe aí alguma especificidade desse projeto, né, e fazer esses estudos, elaboração do anteprojeto, conferência e atualização dos projetos recebidos de empresas terceirizadas, quando o arquiteto é terceirizado, né, a compatibilização dos projetos, tem os complementares todos, vai compatibilizar ali, fazer esses desenhos de compatibilização e aí finalmente elaborar o projeto executivo, a elaboração do projeto de detalhamento, marcenaria, mármore, vidraçaria, né? Então tudo essa parte de desenho de detalhamento e aí tem a especificação de materiais de acabamento e revestimento, né? Fazendo aquele memorial descritivo também, tá? E esses desenhos todos vão ter que tomar conta, essa equipe tem que sempre tomar conta que esses desenhos estejam atualizados. Então tem que conferir com o pessoal da obra se está sendo construído conforme está no desenho. Se caso não estiver sendo construído, precisa registrar isso no desenho, né? Precisa ser informado para a equipe de desenho. Se precisar de outra solução, volta para a mesa de desenho para pensar em outra solução de projeto, né? Então isso tudo é responsabilidade aí, escopo dessa equipe de projeto.
Tem a documentação, tem que cuidar da documentação e da comunicação, elaborando os memoriais, tanto de especificação, né, como descritivo da obra, elaboração das atas de reunião também precisam fazer, manter a pasta de clientes organizada sempre, todo o material do escritório, todos os desenhos, todo mundo responsável pela organização desse material, separar as referências para os projetos, para os conceitos, né? Elaborar os termos de finalização das fases de projeto para o dono do escritório poder assinar. Então, a assinatura dos projetos por clientes executivos terceirizados, né? Documentar qualquer alteração pedida pelo cliente e os fornecedores quanto ao projeto, né? Tem que cuidar sempre de estar usando, enquanto está trabalhando, o papel timbrado nas comunicações do escritório, certificar se os desenhos estão sempre com as informações corretas, com carimbo, tem que sempre revisar esses desenhos, né, e manter eles atualizados. E aí também, né, a equipe de projeto, ela também vai à obra, né, quando ela precisa ter alguma noção, né, acompanhar algum problema ou resolver alguma coisa, ele vai sempre dar o acompanhamento e esse suporte à obra, né. Então a equipe de projeto, ela costuma, o sócio, ele costuma levar alguém lá junto com ele nessas reuniões que ele faz na obra, né? Ele faz a apresentação do projeto para as equipes de implementação, né? Então ele explica os projetos para o predeiro, para todas as equipes, o eletricista, então ele tem essa responsabilidade aí para que a equipe entenda. Ele vai fazer essas visitas esporádicas à obra, ele vai fazer um monitoramento diário com o cliente, né? Responder aí qualquer dúvida que o cliente tenha em relação ao projeto, ele vai responder. Ele vai cobrar, a equipe de projeto lá vai cobrar os complementares por revisões e ajustes, né? Que eles saber se está tudo bem, né? Vai fazer essa interface, esse gerenciamento aí do projeto. Apuração de necessidades junto ao titular do escritório, então vai fazer essas aferições para ver se o projeto está caminhando conforme o que o cliente necessita, né? Atualização de projetos com informações do executivo da obra, responder quaisquer questionamentos técnicos e prazos, itens criativos encaminhados ao titular, né? E aí vamos à nossa segunda questão de hoje. Eu vou tirar a tela aqui e boa sorte para vocês. Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá. Imagine um escritório de design de interiores cujo responsável principal é o designer titular, sócio e dono do escritório. Esse profissional, além de atuar na parte criativa, ele também assume funções estratégicas e de representação do escritório. Nesse contexto, quais atividades fazem parte das responsabilidades típicas desse designer titular? Então, o titular, ele define o conceito criativo dos projetos, ele valida decisões estratégicas, ele aprova propostas e representa o escritório junto a clientes e fornecedores. Então, tem essa função assim bem multidisciplinar. Vamos ver aí por que as outras não estão corretas. Então, realizar todas as medições de obra e elaborar sozinho os projetos executivos detalhados. Não, ele não
chega, né? Ele tem uma equipe para isso, né? Executar diariamente tarefas administrativas de rotina, como preenchimento de planilha e emissões de notas fiscais, né? Também não, né? Então isso aí só se for um escritório com uma pessoa só, né? Só se ele for o único aí componente desse escritório, senão acompanhar exclusivamente a compra de mobiliário e objetos decorativos para clientes. Não é só isso que ele faz, certo? Então agora a gente vai ver as funções da equipe de decoração, né? A equipe de decoração ela vai estar muito afinada aí com essa equipe de gerenciamento de obra, né? E com a equipe de projeto também, né? Então a equipe de decoração atua no desenvolvimento, planejamento e implementação dos elementos decorativos dos projetos, garantindo os ambientes reflitam o conceito desejado pelo cliente, né? Então as primeiras funções são de análise e planejamento inicial, né? Então ela agenda reunião com a equipe de projeto, gerenciamento e titular do escritório para entender o conceito do projeto, né? Então ela precisa entender bem esse projeto, o conceito desse projeto. Ela tem que estudar os projetos de arquitetura e as perspectivas, né, para identificar as possíveis, onde que ela vai interferir aí nesse projeto. Vai checar dimensões de mobiliário em relação à planta, ela vai visitar a obra, porque ela precisa compreender esse espaço, entender esse espaço fisicamente, para que ela possa fazer a especificação dessa decoração, né? Aí ela vai fazer pesquisas e orçamento, né? Que é a pesquisa de mobiliário, quadros, objetos. Ela vai fazer orçamento de tudo isso, sempre 2 a 3 fornecedores. Ela vai apurar itens a serem orçados com o titular do escritório, né? Coisas que o titular já tem em mente aí. O orçamento geral de móveis, quadros e itens de decoração. Segundo o orçamento de peças com base nas preferências do cliente, né? Sempre tem um orçamento ou 2 a mais aí para negociar. Negociação de fechamento imobiliário e peças decorativas é esse departamento que faz. Aí checa também as medidas e acabamentos antes do fechamento e encaminhamento para assinatura do titular, né? Então, antes de bater o martelo, ter que checar bem se o material está correto, né? O desenvolvimento de apresentações, ela também vai elaborar apresentações para o cliente com opções de mobiliário e decoração, né? Ela também cuida disso, apresentação das peças de produção, vai pedir algum protótipo, algum pedaço de tecido, papel, né? Vai precisar mostrar, né, isso, com os orçamentos aprovados pelo cliente, para aprovação do cliente, né? E aí finalmente ela vai também, na hora da implementação, é a última coisa que entra, é a decoração e a produção final dos ambientes. Ela vai cuidar dessa produção final dos ambientes junto com a equipe de obra, né, de gerenciamento de obra, né? Então aí eu tenho apoio na produção do ambiente, a implantação de decoração em conjunto com a equipe de gerenciamento, atualização de equipe de projeto e gerenciamento, né, sobre informações que impactem, né, se tiver algum problema, tem que estar sempre tudo bem conversado. Ela vai também organizar toda essa documentação referente a essa produção, né, tudo que foi solicitado pelo cliente, tudo que foi solicitado pelo fornecedor. Ela vai manter sempre da área dela a organização da mesa, das pastas, né, das caixas, toda a papelada aí de cada projeto. Vai sempre procurar usar o papel timbrado também, representando o escritório, e sempre vai responder
aos questionamentos aí, tanto do cliente quanto a qualquer pessoa do escritório referente à área dela, certo? Então é isso. Terminamos por aqui a aula de hoje, tá aí a nossa referências da aula, e com isso a gente termina a disciplina. Espero que vocês tenham gostado bastante e até um próximo encontro.